chamados de pupilos do superuniverso, quando estamos lá pelas esferas do superuniverso, capital do setor menor, as esferas do setor maior. Depois nós vamos ver essas etapas uma por uma. Ao chegar em Avona, somos então peregrinos de Avona. E depois a classificação dos que chegam ao paraíso. Então, de forma geral, essas são as etapas que vamos percorrer de agora em diante. Bom, como mortais planetários, pode ser, eu gostaria de falar um pouco sobre a constituição da nossa existência, né? Do que nós somos feitos, o que constitui a nossa existência. Nós sabemos da existência do corpo, que é uma coisa muito fácil de ser concebida, que é essa parte material, né? Os elementos químicos que formam a nossa existência física. Esse corpo, a mente é aquele instrumento que nos permite decidir. Ela é responsável por nossas escolhas, as nossas decisões, pensar, sentir, né? Essa é a nossa mente. O espírito, já foi falado um pouco sobre o ajustador de pensamento aqui, né? O espírito é aquele fragmento do Pai que passa a residir aquela mente humana, e a partir de então ele vai começar um trabalho em conjunto, esse espírito trabalhando junto com a mente, e que faz surgir da união desse trabalho, né? Faz surgir então a alma. A personalidade é uma coisa que é um certo mistério, né? O livro Durante não fala muito sobre a personalidade. Ele simplesmente atesta a sua existência, é algo que nos faz ser reconhecido em qualquer lugar do universo, em qualquer ponto, em qualquer um daqueles 7 estágios. Aquele ser será reconhecido como sendo tal ser, né, por outras personalidades e pelos seres celestes que acompanham a nossa carreira ascendente. Mas a personalidade é uma coisa que não dá para certificar com palavras o que realmente é a personalidade. Eu particularmente acredito que é a união do tudo, né? A personalidade é um dom dado pelo Pai. É um dom do Pai. Claro, a personalidade é um dom do Pai. Agora, é um dom que não dá para expressar corretamente com palavras, até porque o livro Durante mesmo não dá detalhes sobre a personalidade. É a permanência na mudança. A personalidade, ela permanece mesmo depois de todas as deformações, por mais drásticas que sejam de mundo para mundo. A personalidade é um dom dado pelo Pai que permanece. Como eu estava dizendo, eu acho que essa personalidade, foi uma frase que eu disse, que é aquilo que te faz ser reconhecido, né? Em qualquer estágio, em qualquer situação, em qualquer status espiritual, evolucionário, em qualquer estágio da vida, da carreira ascendente. É aquilo que diz que você continua sendo você. Essa palavra é muito difícil mesmo, porque existe todo um conceito planetário e também da nossa época, um conceito do que é a personalidade. E alguns identificam com caráter, outros identificam com outras qualidades atributos. Então, essa palavra, no livro Durante, por isso que eu estou chamando a atenção, a personalidade, segundo o livro Durante, é um dom dado pelo Pai. Então é um dom muito importante. Existe um momento no livro, você não lembra exatamente agora, que é dito que nós seremos capazes de reconhecer, inclusive, pessoas que nós já tínhamos conhecido em vidas anteriores, por força do reconhecimento da personalidade da pessoa. Quer dizer, é como se fosse uma identidade original de cada um de nós. E que não é igual a ninguém. A personalidade jamais se repete. Exatamente. A personalidade ela jamais se repete.
é aquilo que te diferencia, né? É aquilo que te diferencia. Você é único em todo o universo, entre todas aquelas almas existentes em todos os 7 trilhões de potenciais planetas aí que poderão vir a completar esse número. Então, isso é aquela diferença pessoal de cada um, que é um dom do Pai e que não se repete jamais. Bom, mais um pouco sobre essa nossa vida aqui, que é a nossa vida humana. Como a maioria já sabe, mas temos que passar por essas etapas. O ser humano, ao nascer, né, ele é formado pelo corpo físico e pela mente, né, que é a ferramenta de pensar. E a personalidade continua sendo aquele mistério, o momento que ela é doada. Isso é uma coisa que o livro Durante não fala, se é na concepção, se não é, qual é a idade. Então isso é uma coisa que cada um interpreta como achar. Sim, papai. A época é entre o nascimento e a recepção do ajustador. Quando você recebe o ajustador, ele já foi dotado ali pelo ele já pai ele já tem personalidade. No momento da chegada do ajustador, ele tem personalidade. Agora, entre o nascimento, né? Entre o nascimento ou entre a fecundação e até a chegada do ajustador, esse momento ninguém sabe. Nos círculos internacionais, estipula-se mais ou menos por volta da época em que fala primeiro eu, que é por volta dos 2 anos. Eu acredito que quando aquele ser reconhece ele mesmo como pessoa, né? Acho que a partir daí ele começa a apresentar os vestígios de ter essa personalidade. Então, acho que o dom não é na concepção. Não dá para dizer, né? Não dá para dizer. Não é na concepção. Evidentemente, o livro também acho claro, mas é uma coisa que o livro Durante a personalidade ainda é um mistério. Né? A personalidade. O quê? Não é muito claro. Por causa da identidade. Não, o livro fala fala que a pessoa já existe quando está com o ventre materno. Fala isso. O livro fala o seguinte: Que a pessoa existe 9 meses antes a de nascer, existe criança, a pessoa. quando ela está no ventre materno, ela é totalmente dependente, é um parasita da mãe. Mas já existe como pessoa. Acho que não. Sim. Pré-existe. Eu acho que o melhor é como ele fala. Que o livro não é... Ele não fala claramente, tudo é uma questão de interpretação, aí cada um interpreta individualmente como quiser. Essa é a melhor interpretação. Pois é. Fala com exatidão sobre a chegada do monitor. Você fala com exatidão. Ele fala que o monitor chega aos 5 anos de idade, 10 meses e 4 dias. Que dá 2.000 e alguns... 124 dias, que eu não parei para somar. Mas então o ajustador chega e a partir desse momento, esse ajustador vai trabalhar no sentido de construir a alma, que é aquele eu posterior que vai dar continuidade na vida depois da morte desse corpo físico. Né? É o eu mononcial que vai dar continuidade na existência. Porque esse corpo um dia vai morrer, essa mente vai morrer, né? E se nada for feito, não haverá sobrevivência dessa personalidade. Então o desenvolvimento da alma ocorre a partir do momento da chegada do ajustador. O ajustador, o monitor misterioso, ele a partir de então vai começar a trabalhar em conjunto com essa alma, e essa alma só será construída com o consentimento da mente, porque a mente ainda é a tomadora de decisões nessa vida. Ela que toma as decisões. O ajustador faz o seu trabalho numa tentativa de moroncializar, né, e desenvolver essa alma. Esse é o trabalho dele. Ele fala, inclusive, que o nascimento da alma é o momento em que chega o ajustador. Exatamente. E um fenômeno muito interessante aí é que o ser humano criado na idade da recepção do ajustador, ele já é pessoal. E o ajustador é pré-pessoal. Então, o ser humano entra com a personalidade e o ajustador entra com a vida eterna. Ele quer ser personalizado, o ajustador. Uma das formas dele ser personalizado
é fundir-se com o mortal, e o mortal que é a vida eterna, que é trazida e é dada pelo ajustador. Então nesse casamento é criado um ser, que é o ser humano, e essas condições são as ideais para nós, e para a criação da alma. Voltando um pouquinho só naquele ponto da personalidade, acho que vai ficar até mais fácil de compreender, é a gente analisando a situação do ajustador, que não tem personalidade. O ajustador não pode ser visto, né? E ele não pode ser reconhecido. Apesar dele ter individualidade, cada um tem uma experiência pessoal própria. Quando um aprende, não são todos que aprendem, eles não fazem parte de um todo, eles são individuais. Eles têm experiências pessoais, cada um tem uma vida, uma existência pessoal, eles têm individualidade, né? Mas não tem personalidade, ele não pode ser visto, não pode ser reconhecido. Então, essa é a intenção do ajustador, ganhar personalidade ao fusionar com o ser pessoal. E nós, então, buscamos essa divindade, que é, ao fusionar com o ajustador, né, alcançarmos a vida eterna. Essa é a união entre o divino e o humano. É o Pai vivendo a vida humana, e como a gente estava conversando ontem, não sei com quem foi, que estava subindo, é o Pai vivendo a vida de criatura, e o Criador, e a criatura vivendo a vida de Criador, né? Assim, nessa experiência de criar também aqui, né? Mas eu queria saber que tive uma certa dificuldade quando a gente fala o eu é a mente que decide, mas qual é a entidade que decide? O ajustador é a alma, é a personalidade, é a mente, mas qual é a entidade? A personalidade. Quem decide é a mente. Se decide a mente. A mente então é uma entidade. A mente é um instrumento de decisão. Da personalidade. Da Para personalidade. decidir existe uma entidade que decide. A personalidade. Mas a personalidade, aí que está o problema, se a personalidade é uma dádiva divina, A mente é um recurso da personalidade. o ajustador que vai criar essa alma. Com É a um mente. trabalho. O ajustador, em trabalho com a mente, sob as decisões da mente, né, ele vai esforçar-se para construir a alma. Em união com a Eu mente. queria era definir essa situação que veio um pouquinho confusa. Não, Problema só. Existe uma entidade na mente que decide? Não, a mente. A mente. A mente é A mente. essa entidade. Mas a mente para decidir tem que ter uma individualidade. Sim, que é a Sim, mas personalidade. nós temos individualidade. Que é a personalidade. Então é a personalidade que decide? Não é a personalidade. é a personalidade, claro que é a personalidade. Mas peraí, existe Essa personalidade, separação, inclusive, ela pode optar não ir com o ajustador. Então, é a personalidade, é a essência é a humana. essência da coisa. A essência humana está na personalidade. Essa personalidade pode escolher ser extinta ou seguir com o ajustador. Então não é a mente que decide? Não, a mente é um instrumento da personalidade. A mente, ela é uma parte da personalidade. Instrumentos de decisão. Quem toma as decisões são A mente, ela não é nem o nosso cérebro. Ela é uma administração. Quem decide é a personalidade, ela é uma dádiva divina, então nossas decisões sempre deveriam ser corretas, Não. perfeitas. A Essa personalidade personalidade é é uma humana. dádiva de Deus. A personalidade é humana. O ajustador gera com a personalidade e a mente gera a alma. A personalidade é o que dá para o indivíduo o livre-arbítrio. Que pode optar ou não por ficar com aquele ajustador. Elias, posso fazer uma observação, se me permitir, por gentileza? Eu acho que de repente seria mais objetivo ele dar continuidade à palestra, porque isso é um assunto complexo que a gente pode fazer um debate fora do contexto da gente. Eu também queria falar isso. É por isso que é bom muitas cabeças. Vai ter que resumir muito. Maravilha. Resumir muito, o tempo é muito polêmico. E é um assunto que pode ser estudado cada ponto desse aí, ó. Para cada ponto desse aí, né, tem assunto para isso. Então a gente vai ter que passar por alto, porque o tempo é muito curto, nós temos a hora contada. Então, o trabalho
o trabalho do ajustador junto com a mente, ele é perceptível quando os 7 ciclos psíquicos ou níveis cósmicos são atingidos, né? Então, o status desses 7 ciclos é que determina em que situação está, em que sintonia está esse ser, né, essa mente, com o ajustador. Quanto maior a sintonia entre o ajustador e a mente, maior será o status desse ser nos 7 ciclos psíquicos. Que também é um assunto bem complexo. O livro Durante não determina assim detalhadamente como são esses 7 ciclos psíquicos. Ele fala do 7º círculo, que é o primeiro a ser atingido, assim que o ajustador chega na mente humana. A partir desse momento, então, aquele ser ingressa no 7º ciclo psíquico. Depois ele fala do 3º ciclo psíquico. Ele não dá detalhes de como deverá estar esse ser, ou qual o status espiritual dele para que ele tenha atingido isso. Ele só dá ele faz algumas menções de eventos que ocorrem no momento dessa inserção no 3º círculo. É-nos dito que quando o ser atinge o 3º círculo, a partir desse momento, será designado para ele um guardião pessoal do destino, pessoal, né? Enquanto antes existem aqueles grupos que são monitorados pelos anjos, então os grupos. Agora, quando ele ingressa no 3º círculo, ele tem um guardião pessoal próprio para ele e único, que vai acompanhá-lo pessoalmente. Outra coisa, no momento da ressurreição, aquele ser que também atingiu esse 3º ciclo psíquico, ele tem o privilégio de ser ressuscitado ao 3º período. São algumas condições que só acontecem depois que ele entra no 3º círculo. Mas o livro não fala explicitamente quais são os status para atingir, quais são as condições para atingir esse 3º círculo. Diz sim que é uma coisa muito pessoal e que varia de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade. Cada um avança nesses ciclos de uma forma totalmente individual e não há uma regra geral para que se atinjam os 7 ciclos psíquicos. O primeiro ciclo, que é o último a ser atingido enquanto em vida, é aquele ciclo que te torna capaz de, a partir de então, acelerar o processo de fusão entre o ser e o ajustador de pensamento, né? Quando ele atinge o primeiro ciclo psíquico, a partir desse momento, então, o ajustador vai fazer o trabalho, preparar aquele ser para a fusão final e a decisão eterna da sobrevivência. Agora, falei um pouco da vida, vamos falar um pouco da morte, né? A morte. Normalmente nós, pelo menos eu conhecia somente um tipo de morte antes do livro Durante. Agora, o livro Durante fala de 3 tipos de morte distintas. Ela fala da morte espiritual. O que é a morte espiritual? Quando o ser, depois de todas as tentativas do ajustador, de mononcializar, né, aquela mente e criar a alma, de tentar construir a sobrevivência daquele ser, e ele não consegue, e ele julga que aquela alma é insolvente, é impossível de ser criada. Aquela alma não tem nenhum potencial de sobrevivência. Então esse espírito, ele pode abandonar essa alma, ele volta para Diviniton, abandonar aquela mente, volta para Diviniton, e aquele ser é dado como morto espiritualmente, porque o ajustador já não continua mais habitando aquela mente, uma pessoa sem espírito, né? Isso seria a morte espiritual. Outro tipo de morte é a morte intelectual. Como eu já disse anteriormente, a alma só é criada da união entre espírito e mente. Se não há nem espírito, se não há espírito, então não há criação da alma. Então, aquele... morte mental, né? Eu vou falar agora. Não, no lugar de morte intelectual, é morte mental. É o que eu estava dizendo, eu estou recapitulando. Se não tem espírito, é a morte espiritual. Mas se não tem a mente, também falta uma parte principal para a construção da alma. Então, quando morre a mente, quando aquele ser, por uma avaria
qualquer, um acidente, por exemplo, e ele perde as suas condições mentais de continuar pensando, decidindo e fazendo as suas escolhas, aquele ser também é considerado como morto intelectualmente, porque o seu instrumento de decisão, que é a mente, deixou de funcionar, né? Perdeu a sua função principal daquela do qual ela foi feita, né? Que é um instrumento de pensar. Então, essa é a morte intelectual, quando o ser não tem mais condições. Não é morte intelectual, é mental. Não existe morte intelectual. Bom, eu tirei morte mental. Desculpe corrigi-lo, mas é mental. Mas eu tirei da sua tradução. Intelectual, não, absolutamente. Está no livro de Urântia, né? Morte está. intelectual. Não está. Não está? Não está. Isso é coisa da sua cabeça, da sua mente. E a morte mental. Eu fui traído pela minha mente. Foi traído pelo seu consciente. Morte mental, né? Morte mental, como queira. O Dalabella. Não sou eu que quero, não. Eu estou simplesmente... Não, porque tudo é uma questão de conceito. Não, é igual como foi dito, revelação de época e revelação epocal, significativamente, é a mesma coisa. Exatamente. Exercício da mente, exercício mental é uma coisa só, né? Então vamos lá, morte física. A morte física é a morte que nós conhecemos, né? Quando as energias físico-químicas do nosso corpo deixam de funcionar, o coração parou de bater, o cérebro apaga, então a morte física. A morte clássica como nós conhecemos. Então são esses os 3 tipos de morte. Suspiro final. Essa é a velha que a velha que Então acontece de ter pessoas aí com morte intelectual, com morte mental, né? A morte também é morte espiritual, né? O corpo continua respondendo aos seus impulsos de vida animal, mas espiritualmente ele está morto. No caso da morte mental, o ajustador também, como ele habita a mente, ali não tem mais como ele continuar habitando aquela mente que morreu, né? Então ele volta para divino. Que se mostraram sem nenhum potencial de sobrevivência, o ajustador abandonou aquela mente por considerar que aquele ser era impossível de criar uma alma diante daquela mente, que foram feitas todas as tentativas, aquela mente não se tornou aceptiva, né, para essa criação da alma. Eu particularmente acredito que será dada uma nova chance, né? Acho que talvez por uma ignorância, ele não será aniquilado. Quando a pessoa abraça o pecado, quando é iníquo, o livro fala de iniquidade, quando peca e abraça a pecado, então esse ser, se é declarado a morte espiritual, não tem nenhuma chance, nunca mais. Aí não tem. O já se retirou. Se se retira, o ajustador é o criminal. O que me faz acreditar nisso, pessoalmente, é porque tem um texto no livro que fala que uma aniquilação ela é determinada através de um grande processo de várias autoridades que dão essa decisão. Não é apenas a decisão do ajustador em abandonar aquela alma. É uma decisão que parte lá dos anciãos dos dias, então em todos os tribunais, até que todos decidem pela aniquilação da alma. Mas então, é por isso que o ajustador vai embora, porque os anciãos dos dias falaram que já está. Porque, na realidade, existe, né, o respeito à vontade de cada um. Então, tipo assim, se aquela personalidade, ela opta, né, pelo seu livre-arbítrio, né, pela iniquidade, ela também poderá optar pela sua própria aniquilação, na medida em que ela dificilmente vai encontrar, por exemplo, um respaldo do universo para essa atitude dela de iniquidade. Ou indolência também. Claro, tudo isso é uma questão, eu disse claramente, que é uma opinião pessoal. Uma opinião pessoal. Por quê? Porque dificilmente essa pessoa estava em condição, entendeu?
em condição real de conhecimento e saber que as decisões que ele estava tomando que acabariam numa aniquilação. E de acordo com o livro, a aniquilação é feita com consentimento próprio da personalidade. Isso, Exatamente. Ele tem que consentir, olha, eu sou um insolvente, né? eu não quero sobreviver. Eu não tenho condição de prosseguir. Eu realmente sou tudo isso aí que é apresentado. Mais ou menos. O carnal é uma. Ele fez uma besteira, mas ele não será, poderá ser perdoado. Fisicamente significa a falência da criação de uma vida dentro da arte de viver. Mas não significa que a alma será extinta, necessariamente. Não pode ser tratada, não. Bom, então... Primeiro, eu quero te pedir desculpa, porque o livro menciona realmente morte intelectual. Agora, eu não sei como está a minha tradução. Eu prefiro morte mental, porque a morte intelectual, ela é até desejável. Como a gente concebe hoje, a morte intelectual do ser espiritual, ela é até desejável. O que é o intelecto? O que é o intelecto? O intelecto, como o Frederico está mencionando aqui, hoje, não nessa época do que o livro foi escrito, mas hoje é uma vida de uma certa cultura. Você está entendendo? Então a morte intelectual, ele é até desejável. O intelecto seria os valores, o conhecimento teórico, o conhecimento mundano, que os profetas nunca têm. E o mental inclui a percepção também, né? Não só vamos lá, porque o tempo é curto. Então, a segunda etapa da existência, quando somos chamados de sobreviventes adormecidos, é aquele período em que nós estamos aguardando a ressurreição. Ocorreu a morte, por qualquer uma daquelas três situações, então estamos aguardando uma ressurreição. E essas ressurreições, elas podem acontecer de três formas, assim. De forma geral, eu poderia dizer três situações distintas. Por quê? Se aquele ser estiver, no momento da morte, ele tiver atingido aquele terceiro ciclo que eu disse antes, então esse ser será ressuscitado ao terceiro período e já ingressará, não vai perder muito tempo por aí, né? E ingressará direto nos mundos das mansões. A outra situação são as ressurreições milenárias, que ocorrem a cada 1000 anos. Normal, aproximadamente, a cada 1000 anos ocorre uma ressurreição. Então, uma quantidade de seres que estão no sono da morte são ressuscitados, mas nem todos. Existem aqueles que são ressuscitados apenas nas dispensações planetárias, que ocorre quando um filho, né, um filho magisterial, ele vem em missões naquele planeta. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer com respeito a esse modelo que eu estou dizendo agora, é um modelo existente no nosso universo local de Nevadon, que ocorre com a gente, mas pode haver variações de universo para universo. Então, nós temos conhecimento de dispensações planetárias que ocorreram na chegada de Caligarte, o príncipe planetário, né? A outra dispensação planetária ocorreu com a chegada de Adão e Eva, e a outra dispensação ocorreu com a ressurreição de Jesus. Então essa é que nós temos conhecimento. Mas sabe-se das dispensações milenares que ocorrem e nós não temos nem conhecimento. Né? Só um minutinho, deixa eu pegar um pouquinho. Não existe nenhum mundo em todos os super-universos que tenha eliminado completamente a morte. Mas de acordo com que o mundo ele vai evoluindo e vai entrando pelos estágios de era de luz e vida, né? Esse mundo, ele vai cada dia mais, esses seres vão evitando a morte. Vai acontecendo cada vez mais as fusões entre com o ajustador, e as pessoas não passam pelo fenômeno da morte. Aí tem a fusão em vida. E cada vez mas se libera da carne, né? Número. Mas se libera da carne, né? Instantaneamente corpos de A sol. carne, ela se esfumaça. No templo moroncial acontece esse evento. Acontece o fenômeno das
carruagem de fogo. Como aconteceu com Elias, né? E Enoque. Então, isso vai acontecendo. Até então, não foi eliminada totalmente a morte. Mas a morte, mesmo assim, deixa de ter esse significado triste, né? Como tem para nós. As pessoas fazem festa quando ocorre uma morte no mundo de Era de Luz e Vida. Então, quando o ajustador, em comunhão com o anjo guardião, mesmo sabendo que aquele ser não vai se fusionar em vida, então é avisado que aquele ser vai morrer. Então fazem uma festa de despedida, comemora, e aí ele morre. Então é um evento assim, de alegria, porque sabe, já tem conhecimento da vida após a morte, e não tem esse sofrimento. Não há reencarnação. Bom, a ressurreição, também eu não vou prolongar muito na questão da ressurreição, porque o livro Durante tem um capítulo todo que fala só do primeiro mundo das mansões e conta como são as salas das ressurreições, a grandiosidade é uma coisa, assim, muito interessante de ler. Mas o que pode ser dito da ressurreição é que, como aquele corpo morreu e morreu com ele também a mente, então a única coisa que sobreviveu daquela existência é a memória que está com o ajustador, porque é tudo que foi vivido por nós e que tem uma importância espiritual, isso foi gravado na memória do ajustador, né? Porque ele é o espírito, então ele registra todos os acontecimentos espirituais importantes daquela vida e guarda com ele. Então, no momento da construção de um novo corpo, qual a informação que os construtores lá dos corpos têm? Qual é o nome que se dá, galera? Quem constrói os novos corpos tem um nome? Que eu não encontrei. São os arcanjos, os... Pois é. Aí os construtores desse novo corpo, eles vão se utilizar das informações do que foi construído aqui em vida, da alma. Que essa alma fica sob a guarda do anjo guardião, do serafim, né, pessoal daquele ser. Daí eles vão construir um novo corpo. E eles vão construir um novo corpo com as informações da alma. Mas e nunca mais esse ser volta aqui para a vida dele. Nunca mais. Não, nunca mais. A palavra fisicamente não, ele volta ao planeta depois do percurso até a... Ele só não reencarna, né? E depois ele pode voltar ao planeta em missões. Talvez até antes, mas sempre, aí, se for antes, sempre numa missão, quando ele vem com uma série de serafins. Como foi o caso do corpo que veio com o príncipe planetário. Eram seres que eram de outros planetas e vieram ao nosso em missões. Agora existe uma condição para que mesmo esses finalitores, esses seres que fizeram toda a carreira, chegaram ao paraíso e agora são enviados em missões, existe uma condição, que aquele ser não volte ao seu mundo na mesma dispensação. Ele pode até voltar, mas numa dispensação corrente, né? Depois que houver sido julgado todas as... A dispensação posterior. Exatamente, numa dispensação posterior. Estaremos agora vivendo uma era de dispensação? Pós-dispensação. A última, houve uma ressurreição milenar depois de provavelmente 1000 anos da vida de Jesus, da morte de Jesus. O Jesus em vida, ele percebeu a passagem de uma dispensação. Isso está muito bem registrado no livro. E a próxima dispensação, o livro Durante, eu acho que estabelece uma nova dispensação. Eu também acho que o livro Durante estabelece uma nova dispensação. Separação do joio do trigo. Porque não vieram só uma, mas várias personalidades ao planeta, não é isso? Começou Divinas. com a soberania de Micael. Agora, isso é muito mais suave do que a gente pensa. Não é uma coisa... Bom, então eu continuando com a questão da alma. A alma é o que nós seremos lá é o nosso corpo que será construído, é exatamente a alma que construímos aqui. Então é importante que construamos uma alma bela, né, para que sejamos belos lá. Há uma situação bastante interessante, é que aqui nós podemos até mostrarmos o que não somos. Podemos ser uma pessoa por dentro e uma pessoa por fora, né? Mas lá não tem como
fingir o seu caráter. Lá nós refletiremos exatamente no que somos, porque somos todos transparentes, né? Neemias, uma coisa muito bonita que existe entre o ajustador e a nossa mente é o seguinte: o ajustador procede à nossa espiritualização. E ele sempre recebe, tem que receber uma autorização da nossa mente para proceder qualquer evolução e para atuar, no sentido de gerar a alma. Então, nas nossas orações, em todas as, antes de dormir, nos nossos sonhos, esse processo está acontecendo. Então, quanto mais você é consciente de que esse processo está acontecendo, e quanto mais você mantém um diálogo com o ajustador no sentido de autorizar que ele faça, proceda todas as espiritualizações necessárias, melhor para o crescimento. Pois é, então nesse momento da ressurreição, então é fabricado um novo corpo, de acordo com as informações da alma. O ajustador volta para habitar aquela nova mente que foi construída naquele novo corpo. E aí está o mistério da personalidade de novo. A partir dessa união novamente, né, da alma com o ajustador, entendeu? A personalidade simplesmente volta a revelar aquele ser que simplesmente vai dar continuidade àquela existência anterior. Então, eles voltam a falar nesse ponto aqui sobre o mistério da personalidade. Eles não sabem explicar. Não é alguém que fica com a personalidade, é alguém que guarda a personalidade. É como se fossem aquelas características que voltam a se formar novamente da união do ajustador com a alma. Né? Há uma reidentificação. Ô, Neemias, mas aí você falou, eles não sabem explicar ou eles não explicaram para gente? Há uma explicação muito sutil no livro e fica um pouco vaga. Eles devem saber, mas não esclareceram totalmente para a gente. É um dom do Pai, a personalidade. Bom, então, olha só, a terceira etapa, que são os estudantes dos mundos das mansões, né? A capital do nosso sistema, essa imagem aqui é uma representação de como seria Jerusalém, né? Os 7 mundos, esses maiores no centro, são os 7 mundos de transição, né? E aqui são 7 satélites que giram em torno de cada mundo. Então, no mundo número 1, que eu vou escolher esse aqui, existem 7 satélites. Esses 7 satélites aqui são os 7 mundos das mansões. E eles rodeiam em torno do mundo de número 1, que é o mundo dos finalitores. O mundo 2, eu não sei de qual. O mundo 2 é o mundo morossial. O mundo 3 é o mundo angélico. O mundo 4, super angélico. O 5 é o mundo dos filhos. O 6, o mundo do espírito. E o 7, o mundo do pai. Então, esses mundos todos são dedicados a esse fim, né? A transição das almas, né, por esse processo de evolução inicial depois da morte. São todos dedicados a essa transição. Mas os mundos das mansões são os que rodeiam os 7 mundos aqui. De acordo com que a gente for passando do mundo 1 para o mundo 2, a gente vai ter a oportunidade, né, de visitar esses mundos. Quando você está no mundo 1, a gente pode visitar o mundo dos finalitores. Quando você está no mundo 2, pode visitar o mundo aqui morossial, e assim por diante, cada um de acordo com o mundo de mansões correspondente. E mesmo desde o primeiro até o 7º, podemos visitar Jerusalém, né? Mas é algo interessante, porque eles dizem que cada vez que vamos a Jerusalém, de acordo com a evolução espiritual, vamos tendo um aperfeiçoamento da percepção, de forma que cada vez a gente consegue ver mais coisas e mais maravilhosas, né? Não são visitas repetidas. Cada vez que vamos, estamos num degrau um pouco acima e a gente consegue então perceber coisas mais belas, e a visão morossial vai então sendo adaptada com o passar dos mundos morossiais. Como o tempo está muito curto, eu vou pular esses mundos morossiais, mas fala que cada mundo tem como se fosse as séries de uma escola, né? Você vai estudando, você vai se tornando capaz, vai sendo capacitado de mundo para mundo até chegar no 7º mundo.
Uma outra curiosidade é que, normalmente, a maioria dos seres conseguem culminar a efusão, conseguem se fusionar com o ajustador por volta do sexto mundo, como a grande maioria. Mas muitos podem, e esse potencial é real, de que qualquer ser tem a capacidade de se fusionar até mesmo no primeiro mundo, que é o nosso, né? O primeiro mundo da existência, que é o mundo geológico. Hoje pode se fusionar também até... E pode funcionar depois também. A maioria se fusiona por volta do sexto mundo. No primeiro mundo começa a tratar as deficiências, né? Deficiências mentais, deficiências físicas. Eu fico imaginando uma pessoa que, por exemplo, viu assim as pernas a vida toda. De repente ele tem um corpo criado com pernas, ele tem que aprender a andar, né? Então, acho que de todo um processo inicial mesmo, daquele né? Esses mundos aí não são os mundos das nações. Você está se referindo ao primeiro mundo, segundo das Esse aqui não são os mundos das nações. O mundo das nações, não sei se eu deixei passar. Esses mundos são os mundos principais. Mundos finalitores, mundo social, evangélico. O mundo angélico é dos anjos. Os mundos das nações são os 7 satélites que giram em torno do mundo número 1. Então, o mais difícil, o professor faz a sua nota depois. Eu acho que não é mais difícil. Depois é sombra e água fresca. Você vai sentir saudade do Eu acho que é sombra e água fresca. Não, a gente vai trabalhar, mas não com as deficiências de antes, né? A gente vai trabalhar. A gente vai começar a estudar o idioma de Satânia, que é o idioma oficial lá da sede central e do sistema de Satânia. No quarto mundo a gente vai aprender o idioma de Nevadon, no quinto mundo a gente vai aprender o idioma do subuniverso de Orbiton. Isso faz parte da nossa educação, porque quando chegarmos lá a gente tem que saber, né, se comunicar. Exatamente. Bom, então os mundos das mansões na verdade é uma correção de deficiências, porque existem mundos e mundos. Existem os mundos mais retrógrados como o nosso, existem mundos mais elevados no sistema, em era de luz e vida, por exemplo. E aí o que acontece? Esse ser que nasce aqui, ele está muito desigual daquele ser que nasceu no mundo de era de luz e vida. Então, se ele chegasse direto em Jerusalém, haveria toda uma desigualdade. Então o livro fala que quando todos esses seres, independente de que planeta ele veio, ele chega no sétimo mundo, entendeu? Todas as deficiências já foram niveladas, né? Todos esses seres, independente do mundo mais inferior, do mundo de uma era de luz e vida, por exemplo, esses seres são todos iguais e estão todos prontos para ingressar na próxima etapa, a quinta etapa, que somos denominados como progressores monossiais, que então passaremos a última etapa da vida monossial, que a partir da quinta etapa, como pupilos do superuniverso, já somos espíritos de primeira etapa, né? Então esse é o processo monossial ainda. A partir do quinto mundo monossial, a nossa socialização começa a ser uma coisa positiva, porque a nossa meta mesmo é nos socializarmos. Aqui no planeta nosso, a gente tem conceitos muito errôneos da vida, do que é uma vida social, então nós vamos ter que reaprender isso. Até o quinto mundo, o ensino é negativo, não faça isso, não é assim, assado. Depois do quinto, sexto e sétimo, já começa uma formação positiva e você já começa em trabalhos sempre em grupos. Aliás, a nossa ascensão ela é sempre feita em grupos. A partir da dispensação, ela é grupal. Com respeito a esses 7 mundos, eu gostaria, essa etapa de estudantes monossiais, mundo das nações, eu gostaria de falar só mais 2 coisinhas rapidinho. Sobre o berçário probatório, que é uma espécie de uma creche que recebe todos aqueles seres que nascem antes da sua escolha final de sobrevivência, né? Que morrem antes dessa decisão final. Então, aquelas crianças que nasceram sem o ajustador ainda, antes dos 5 anos de idade, ou mesmo com o ajustador, mas morreram criança, então eles vão para essa creche e lá eles serão
cuidados, né? E serão ensinados e passarão por todas essas experiências que são passadas por aqui. Eles são ressuscitados lá da mesma forma que eles morreram aqui, com exceção do aparelho reprodutor, né? Não? Não, dá para enxergar uma. Tem que apagar, né? Pois é, essas crianças então, elas vão ser criadas por lá nesse berçário incubatório, e quando eles completarem 16 anos, então eles farão uma escolha, se eles querem continuar a carreira, né, ascendente, ou se eles querem desistir. E ali é dada a opção, e ele pode simplesmente desistir. Nesses casos, se ele desistir, não há julgamento, né? Eles simplesmente são, como se nunca tivesse existido, né? São deletados do sistema. A outra coisa é sobre a adoção de filhos. Aqui, a experiência da paternidade é muito importante para a nossa vida, aqui, enquanto humanos. Se não passarmos por essa experiência, nós teremos que passar por ela lá no mundo das nações. Então, nós seremos designados a ir até a creche, ou então adotar um filho lá da família de Adão e Eva, mas teremos que passar pela experiência da paternidade, que é criar filhos, né? Isso é uma experiência imprescindível para a carreira ascendente. Então, vamos lá. Jerusalém está aí. Eu não vou falar... O número ideal é 5, né? 3 até a puberdade. 3 filhos até a puberdade. O número ideal. É o número ideal. O livro durante a fala... Maria é legal, né? 3 é o número mínimo. O mínimo é 3. Mas olha só, o livro durante não fala que os seres humanos têm que adotar 3 ou mais crianças. Ele não fala isso. O que ele fala sobre essa questão de 3 ou mais crianças é que para fazer parte da comissão julgadora é que esses seres precisaram ter essa experiência de 3 ou mais filhos para fazer parte da comissão julgadora. Essa comissão ela é formada por 12 pessoas, entendeu? Essas pessoas foram seres que viveram aqui, que criaram 3 ou mais filhos, que têm experiência de sobra com essa experiência de paternidade. Então elas vão formar essa comissão, e essa comissão é que julga se aquele ser vai ter que adotar ou não, entendeu? Mas aí não é uma... Os adversários são criados em grupos de 5. Sim, aí tem os grupos de idade, por exemplo, de uma idade tal até X é criado em grupos separados, e as outras idades... Eu estou usando a palavra adotar, mas não é colaborar na criação, porque a adoção, para nós, ajudar a educar, a experiência da paternidade. A experiência da paternidade. Vivenciar. Vivenciar isso. A próxima etapa, somos progressores monanciais, então toda aquela etapa de desigualdade já foi vencida. Todos vão para Jerusalém nivelados, né? Monancialmente, espiritualmente. E a partir de então, nós vamos viver a nossa etapa morôncia, né? Somos agora progressores monanciais, até chegar à primeira etapa de espírito, né? Que é depois que deixamos salvo. Então, não vai dar para falar muita coisa sobre Jerusalém, o tempo está acabando. Mas Jerusalém é uma esfera maravilhosa, tem um documento que fala só sobre Jerusalém, fala sobre o quilômetro, né? Fala sobre o peso, fala sobre o sistema de iluminação, né? Fala sobre a temperatura, fala sobre tudo. Não há cadeias de montanhas, o planeta é artificial, né? Não tem terremoto, não tem chuva, não tem tempestade também. Então é um mundo maravilhoso. Tem um mar de cristal. Eu já falei um pouco sobre... Mar de cristal em Jerusalém. Imenso. Um mar de cristal imenso. Milhares de criaturas vão lá só para... Existem shows lá. Cada etapa tem um significado, né? Passar por Jerusalém tem um significado. Edente. Em cada lugar nós aprenderemos coisas diferentes e cada vez mais aprofundadas na administração universal, no conhecimento da vida, no conhecimento do universo e no avanço espiritual. Em Edentia,
né? Ela é cercada, ali dá para ver mais ou menos, Edente no centro, ela é cercada por 70 mundos. E cada mundo tem os seus satélites. Então ele tem um anel de 7, né? Depois tem um anel de 14, aí tem um anel de 21 e um anel de 28. Né? Então todos esses anéis aqui, ó, esses 4 anéis, se forem somados aqui, serão 70. E cada um desses aqui tem 7. 70 vezes 7, 490, né? 490 esferas que giram ao redor de Edente. A próxima cidade... Bom, falamos só um pouquinho rapidinho sobre Edente, porque talvez não dá para pular muito, né? Mas Edente... Todas têm as características muito parecidas, essas esferas, iluminação, temperatura, né? O fato de não ter montanhas. Então, todas essas características são quase gerais, né, dessas esferas arquitetônicas artificiais. Edente... O termo fala incorreto. Arquitetônico. Arquitetônico artificial. Arquitetônico. Mas Brasília é uma cidade artificial. É construída pelo homem. Agora, os mundos arquitetônicos, eles são gerados pelos seres do Espírito Infinito. Então, eles são mundos, não são mundos geológicos, de origem geológica. Mas são reais? São reais, mas não constituídos como o nosso é constituído. São mais bem elaborados. São mais bem... Peguei mais um modelo do paraíso. Tem um controle artificial mesmo. Controle artificial. Tem uma parte no livro que chama de mundos artificiais, né? Pode ser que o termo junto acabe... Pode ter sido assim uma tradução. Exatamente, mas tem os termos que falam de mundos artificiais. Né? Tem alguns termos que tratam de mundos artificiais. É de Edente que... lá em Edente que vivem os filhos materiais, né? Adão, Eva e seus filhos. É de lá que são enviados para os planetas a fim de fazer o seu trabalho de melhorar a raça, né? Os melhoradores raciais. Como já conhecemos a história de Adão e Eva. E lá também existem os jardins belos, né, maravilhosos, que também serviu de modelo para a construção do Jardim do Éden aqui no nosso planeta, e por isso que chamou Jardim do Éden, né, porque vem de Edente. Salvington. Eu não consegui uma imagem muito boa como eu gostaria de Salvington. Essa imagem aqui eu encontrei na internet, é só uma representação assim geométrica, porque na verdade esses pontos aqui, ó, não são apenas um mundo, não é apenas um mundo, são 7 mundos aqui. Cada pontinho desse considera como 7. Então aqui são 7 vezes 7, 49. Então são 10 grupos de 49 aqui, formando 490 esferas também. Salvington é a morada de Micael, né? O nosso Criador. Eu acredito que foi uma das primeiras construções do universo Nevadão, porque a partir do momento que ele começou a construir, né, deu-se início à construção das capitais. Então, Salvington é o trono de Micael, e de lá ele governa o universo, as constelações, os sistemas e todo o nosso universo local. Bom, a partir de Salvington, essa etapa de progressores monossiais, ela termina em Salvington, porque a partir de então, nós receberemos, né, uma espécie de salvo-conduto, um diploma, de que ao sair de Salvington, nós somos espíritos de primeira etapa, e recebemos isso de Micael, e é o nosso passaporte para ingressar nos mundos do supra-universo, do super-universo, que a gente vai passar por vários mundos, inclusive todas as capitais. Oi? Vencemos a etapa do universo local. Conseguimos vencer agora a etapa do universo local, essa etapa boroncial, e a partir de então entramos na etapa espiritual. Aquela frase, ninguém vai ao Pai sem passar por mim, está se referindo exatamente a isso. Ninguém se torna espírito sem passar por Salvington, né? Não tem como. Na verdade, todo esse trajeto aqui, né, nós estávamos nos preparando para entrar na primeira etapa espiritual, né? Diferente do que é pregado, né? Que as pessoas morrem e vão para o céu, né? Então, o livro Tranta fala,
fala que os deuses não podem ou não querem, né? Não podem ou não querem transformar um ser puramente material num ser espiritual, assim, instantaneamente. Simplesmente através da morte. Então é um processo evolutivo, assim como toda a criação trabalha num processo evolutivo. Nada é fácil. Bom, o Versa, antes de passarmos o Versa, a gente vai passar pelas esferas do setor menor, pelas esferas do setor maior, e aí convém ressaltar somente o menor, né, a terceira. Deixa eu voltar lá, está lá em cima, tem a relação. Aqui, ó, né? O menor, a terceira, como ficou traduzida, né? Eu coloquei o terceiro, mas aí eu devia ter mudado, porque eu vi lá que é a terceira, ficou traduzido assim. O menor, a terceira, o maior, a quinta. O menor, a terceira é a capital do nosso setor menor, que é Enza, né? E lá que fica a sede administrativa desse setor menor. O maior, a quinta, é a capital do setor maior, que é Esplandon, né? E fica também a sede administrativa de lá, os tribunais do universo, do setor maior. E, por fim, como pupilo do subuniverso, o Versa, né, é o destino final, que é aquela imagem que eu estava mostrando ali. Deixa eu voltar lá. O Versa. Bom, o Versa também é rodeado de 490 mundos, né, esferas. Porque olha só, tem uma formação geométrica diferente, mas é porque agora são 7 conjuntos, com cada um 70. Então aqui, ó, tem o círculo inicial do centro, que são 7. Aqui tem um círculo com 14, um círculo com 21 e 28. Somando tudo dão 70, vezes 7, 490 esferas também, que giram ao redor de um Versa. O Versa é a coisa mais bela em todos os supra-universos, né? Ou pelo menos em todo o nosso supra-universo. Nenhuma das esferas passadas anteriormente tem a beleza que tem o Versa, nem mesmo Jerusalém, Edência, Salvington. Cada vez que nós vamos, né, ascendendo pelos mundos do supra-universo, até chegar em o Versa, cada esfera é uma surpresa, cada esfera é uma coisa mais maravilhosa ainda do que havíamos visto antes. Bom, a próxima etapa não ficou muito bom aqui não, porque eu tinha feito as transparências diferentes aqui. Mas olha só, a próxima etapa, como peregrinos de Avona, que a gente vai ingressar então, depois do Versa, nos mundos de Avona. Eu tenho aqui uma relação sobre as etapas espirituais, depois eu vou falar. Essas etapas aqui são como somos designados durante essa carreira ascendente. Mas eu falei que ao sair de Salvington, a gente ingressa na primeira etapa espiritual. Depois eu vou falar sobre os momentos em que essas etapas vão sendo atingidas, segunda etapa espiritual, a terceira e assim por diante. Mas a Avona é formado por, quem vai falar sobre cosmologia é o Fred, mas a Avona é formada por 1 milhão de mundos perfeitos, criação perfeita, eterna, né? Ela não está dependente do tempo e do espaço, assim como o paraíso, diferente do super-universo, né? Ela não faz parte do super-universo. Bom, no início da carreira, né, aqui na nossa vida, nós, de matéria, nos tornamos para ser mononcial, através dos mundos das mações, né? E depois vamos avançando mononcialmente pelas esferas do universo local, até chegar na capital, Salvington. Então fala da fusão com o ajustador, que é um momento aí desse destaque seu agora, que é definitivo, né? A qualquer momento, essa fusão, a qualquer momento, voltando um pouco, esse ser humano, mesmo em qualquer uma dessas esferas evolutivas, se ele não tivesse fusionado com o ajustador, ele pode desistir dessa carreira, ele pode falar, estou cansado, não quero mais,
eu quero a morte eterna, eu quero, né, desligar disso tudo, né? Mas a partir do momento que ele se fusionou com o ajustador, ali é a decisão final e concreta que ele não vai mais desistir, que essa carreira vai, com certeza, independente do tempo, vai chegar ao paraíso. Essa é a afirmação mais garantida, que depois da fusão, aí não há mais volta. Você vai mesmo seguir pela carreira ascensionária. Por isso que você deve ter um porque tem que ser uma decisão, segura, porque não, aí não dá mais para desistir. Inês, acho que é importante falar o seguinte, ele só sai do universo local como um ser espiritual. Então ele precisa ter a fusão até dentro da carreira dele do universo local. Ele não consegue... Tem razão. Então, é uma condição, né? Para que ele ingresse na primeira etapa espiritual, né? É uma condição que ele tem que se fusionar. Se ele não se fusionar com o pai... Ele é chamado de progressor mononcial depois da fusão. Tá? Não, a fusão pode ser na constelação. A fusão pode ocorrer em qualquer até etapa do aqui, universo local. Até aqui a gente faz. O nome de progressor mononcial local é depois da fusão. Antes. Antes. Ele é um mortal ascendente. Isso eu creio. Mas eu não creio. O livro cita que teve um ser antigo que se fusionou com o Enoque. O livro fala só Enoque. Não dá para dizer muito sobre a zona, né? Porque de acordo que nós vamos nos distanciando da nossa realidade, vamos nos aproximando dos mundos, das existências espirituais, fica mais difícil ainda falar detalhes, né? É mais fácil falar dos universos aqui da nossa realidade, são os mundos mononciais, uma coisa bem mais próxima da nossa concepção. Mas quando vai passando a Vona, né, o paraíso, ele só fala que a gente vai chegar lá, mas não dá detalhe de como é, então não dá para falar muito. Mas eu acho que por mais que se fale, assistir é diferente, né? Bom, a última etapa é os que chegam ao paraíso, né? Esses seres, apesar de ter vivido toda essa carreira e se maravilhar a cada mundo, entendeu? Cada mundo é mais belo que o mundo anterior, mas a chegada do paraíso é uma coisa assim que não dá nem para narrar. Fala-se que mesmo esses seres tão experientes, né, tão calejados nessa vida longa, essa carreira ascensionária, quando chegam no paraíso, alguns ficam tão deslumbrados que eles têm que ser contidos, né? Mas olha, calma, você já adorou demais. Vamos para o serviço agora, né? Vamos trabalhar, você já adorou. Então, muitos têm que ser contidos, por causa da beleza, a glória, o poder, tudo, a existência do paraíso é uma coisa que fica longe até de expressar, não tem palavras para isso, né? Bom, então agora eu só vou falar rapidinho sobre as etapas espirituais. Ao sair de Sálvico, né, como eu disse, e ingressar nas escolas do setor menor, então esse ascendente ele é um ser de primeira etapa, né, de primeira ordem, um espírito de primeira ordem. Depois, ao avançar para o setor maior, depois que ele passar pelos limites do setor menor e ele avançar já no território do setor maior, então esse ser passa a ser um espírito de segunda ordem, quando ele entra no setor maior. Nos mundos centrais de aperfeiçoamento do superuniverso, lá nos mundos centrais, que é o Versa, né, e as suas 490 esferas de educação, lá ele passa a ser um espírito de terceira ordem. Ele vai se tornar um espírito de quarta ordem, ou um graduado, quando ele entrar em Avona. No primeiro círculo externo de Avona, ele vai entrar não ficou muito bem, acho que era um outro documento. Mas Avona, ele tem círculos de esferas. Então ele vai até o primeiro círculo, né, até o sexto círculo. Quando ele entrar aqui pela extremidade, né, de Avona, no sexto círculo, então ele é um espírito de quarta ordem. Bom, ao chegar no paraíso, encontra-se com o Pai Universal e atinge o status de espírito de quinta ordem, ao chegar no paraíso.
Depois disso, atinge o 6º estágio da existência do espírito ao fazer o juramento que o admite para sempre no corpo da finalidade. Então, podemos ver que somos apenas até o 6º etapa, até a 6ª etapa da vida espiritual. E agora tem uma 7ª etapa que nos aguarda, que o livro Durante não diz, os reveladores não diz exatamente o que é. Há algumas conjecturas, eles oferecem algumas ideias, mas não é nada acertado. É um mistério o que vai acontecer, o que está reservado ao corpo da finalidade, né? Só mostrando um pouquinho mais aqui. 10h30. Bom, depois que chegar no paraíso ainda não é o fim. Ainda podem ocorrer outras etapas posteriores a essa. Por exemplo, esses seres que fazem parte do corpo da finalidade, eles podem ser abraçados pela Trindade ou podem ser trinitarizados por criaturas. Abraçados pela Trindade, ele pode se tornar um mensageiro poderoso, ele pode ser um elevado em autoridade, ou então um sem nome nem número, ou custódios trinitarizados, embaixadores trinitarizados, entre outros aí. Existem outras possibilidades. Então, o paraíso ainda não é o fim, né? Na verdade, imagina-se que estamos sendo treinados para uma missão posterior, além dessas 7 etapas espirituais que nós estamos estudando para alguma coisa lá no futuro, né? Como? É o início. Depois que estivermos formados, aí que nós vamos começar o nosso trabalho, né? É uma formação, uma administração. Eu queria só ler Bom, eu queria ler rapidinho, só uma parte aqui. É o seguinte, que é dito no livro Durante. Consideramos que os seres humanos têm o direito de compartilhar das nossas opiniões e que sois livres para conjecturar junto conosco a respeito do mistério do destino último do corpo de finalidade do paraíso. Parece-nos evidente que as designações atuais das criaturas evolucionárias perfeccionadas sejam parte da natureza dos cursos de pós-graduação na compreensão do universo e na administração do superuniverso. E todos nós perguntamos, por que estariam os deuses assim empenhados em treinar de modo tão aprofundado os mortais sobreviventes nas técnicas do governo do universo? Supomos que o outorgamento da graduação dado aos mortais do corpo da finalidade, enquanto 7º espírito, seja simultâneo ao seu avanço no compromisso eterno de serviço de esferas até então não registradas nem reveladas, e concomitante com seu alcance de Deus, o Supremo. Mas à parte essa conjectura ousada, realmente não sabemos muito mais do que vós sobre isso. O nosso conhecimento sobre a carreira mortal não vai adiante do seu destino atual no paraíso. Então é isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu quero felicitá-lo pela coragem em ter tratado de um tema tão polêmico e tão controverso. E você se ouve com muita desenvoltura. Parabéns.